Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa playlist que eu estou chamando de espetacular, que desmistifica o design experimental e traz à tona a simplicidade de como desenvolver planejamento de experimentos no nosso dia a dia. No primeiro vídeo dessa playlist eu falei a respeito do que é o planejamento experimental e trouxe algumas definições práticas bem interessantes com o início da aplicação de um estudo de caso, tá? Então, se você já está gostando dessa playlist, eu peço por gentileza, curte esse vídeo, pode comentar, compartilhar, pode ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos próximos vídeos desta série interessantíssima sobre planejamento experimental, tá? Hoje eu quero entrar nesse segundo tópico de que é como aplicar o planejamento de experimentos, tá? E com a aplicação do estudo de caso que eu vou começar nesta aula, a próxima aula teremos análise e gráficos, algo espetacular que eu gosto muito, e você vai ter a possibilidade de ver detalhadamente como é calculada a análise de variância e como é o desenvolvimento de vários tipos de gráficos diferentes e a explicação de cada um deles. Então, tá imperdível essas duas próximas aulas, tá? Então, como aplicar? As principais perguntas que a gente pode tratar nesse momento é: será que o design experimental é a ferramenta mais adequada para o que você está buscando? De antemão, se você tem uma base de dados históricos, o ideal é que você tente fazer uma análise de correlação, de regressão, para que você tenha explicações, tá, mais detalhadas com essa base de dados que você tem. Já se você não tem uma base de dados e quer formar, tá, uma base de dados, ou estudar um fenômeno que ainda não foi estudado, ou de uma maneira que não foi estudado, aí sim o DOE é o mais adequado, tá? A segunda pergunta é: o meu fenômeno foi bem definido? E por que essa pergunta é interessante? Porque se você não definiu bem o seu fenômeno, não entende quais são todas as nuances desse fenômeno, é muito difícil que você aplique um planejamento experimental que tenha sucesso, tá? Então fica a dica aqui para você. Você entende bem qual é o fenômeno que você vai estudar, conseguiu delimitar o que vai fazer parte desse estudo e o que vai estar fora desse estudo, isso é muito importante, tá? Terceiro, eu tenho certeza sobre os meus fatores e níveis, ou seja, você tem certeza de que aquelas variáveis de entrada que você escolheu, elas representam bem o fenômeno, a variável de resposta que você está estudando, os níveis que você escolheu são os níveis ideais. A quarta pergunta: por onde que você deve começar? Por onde eu devo começar a desenvolver esse planejamento experimental? E a quinta: tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Então, gente, com o objetivo de responder essas 5 perguntas, eu trouxe aqui de uma maneira bem prática essas explicações, tá? Primeiro, a adequação inicial que eu preciso fazer. Você consegue fazer alterações propositais nas variáveis de entrada, ou seja, é possível você fazer alterações nas variáveis de entrada de maneira proposital, de maneira controlada, tá? Fazendo essas alterações, você consegue avaliar as alterações sofridas pela variável de resposta, ou seja, você tem algum medidor, alguma maneira de metrificar essas respostas, porque se você não tiver, de nada vai adiantar você fazer alterações propositais nas variáveis de entrada. Terceiro, você tem liberdade de realizar uma série de planejamentos para alcançar uma resposta ótima. Por que isso? Porque às vezes a gente só tem recursos suficientes dentro da pesquisa e desenvolvimento para desenvolver uma quantidade específica de experimentos. Então nada vai adiantar você começar se você não conseguir concluir, ou seja, encontrar uma resposta ótima para o teu fenômeno, tá? Então você tem liberdade para realizar essa série de experimentos. Fica aqui a pergunta para você. Então, é importante que você consiga fazer alterações propositais das variáveis de entrada, consiga medir e avaliar essas
variações sofridas pela variável de resposta e ter liberdade para realizar uma série de planejamentos até alcançar uma resposta ótima, tá? Objetivos principais de você fazer um planejamento experimental nessa situação. Você quer reduzir a variação de um processo ou melhorar a concordância entre os valores obtidos e os valores pretendidos. Você quer reduzir o tempo de processo, reduzir custo operacional, melhorar rendimento. Se esses são os seus objetivos, está bem alinhado com a aplicação, tá? Alguns exemplos. Eu quero melhorar a performance da produção de determinado item, composto ou produto. Eu quero produzir um produto ou serviço que venda mais. Eu quero otimizar o design de um equipamento, de uma máquina. Isso aqui são temas interessantes para você aplicar planejamento experimental, tá? Agora, o planejamento experimental, ele precisa ter uma definição boa, uma definição prática de níveis e de fatores, tá? Níveis e fatores a gente já comentou no primeiro vídeo dessa playlist, tá? Agora, como é que seria uma maneira boa de definir níveis e fatores? Através da aplicação de uma técnica chamada análise de componentes principais, que eu vou trazer um vídeo dentro de uma outra playlist que a gente vai lançar, tá? Sobre como aplicar um ACP, mas é uma das formas de a gente obter os níveis e fatores. Eu posso obter níveis e fatores também através de dados disponíveis na literatura científica ou no histórico da empresa. Imagina só, você está estudando um fenômeno e você tem artigos científicos que falam sobre aquele fenômeno. Muito bom. Você pode utilizar esses artigos para embasar a escolha dos seus fatores e dos seus níveis, tá? Ou então você tem uma base de dados histórica da empresa que não foi suficiente para que você fizesse, como eu falei no início, uma análise de correlação e regressão, mas você tem dados na empresa que podem justificar a escolha de determinados fatores e níveis. Ou então você tem, por conveniência, um pesquisador-chefe ou um grupo renomado de cientistas que são especialistas nessa área que você está estudando, e eles podem sim te ajudar a escolher os melhores fatores e níveis, tá? Tudo tem pilares, tá? E esses pilares para o planejamento experimental são 3: pilar de replicação, aleatoriedade e blocagem. Ou seja, para que você faça um bom planejamento experimental, você tem que se certificar que você tem réplicas, que aquelas réplicas foram dispostas de uma maneira aleatória, e em casos específicos você pode realizar a blocagem, tá? Detalhando só um pouquinho cada uma delas. Na replicação, você realiza uma série de experimentos que contém a mesma característica de fatores e níveis, que estão sujeitas às mesmas fontes de variabilidade e que sejam independentes uma da outra. Ou seja, você desenvolve uma corrida experimental várias vezes, tá? Ou melhor explicando, não seria apenas uma corrida várias vezes, seriam várias corridas experimentais dos mesmos fatores e níveis. Ou seja, se você desenvolve uma corrida experimental, você tem que pegar aquela corrida experimental e fazê-la várias vezes, tá? Não é pegar, por exemplo, a mesma vidraçaria, tá? E medir tensão superficial várias vezes. Não seria isso, tá? Seria você pegar aquela corrida experimental e fazer ela várias vezes e medir várias tensões superficiais. Conseguiu compreender? Então essa é a característica da replicação. Ô Israel, e por que a replicação ela é importante? A replicação é importante para que você tenha a construção, o cálculo do que a gente chama de erro puro de réplica, que é muito importante dentro do cálculo maior do erro experimental, tá? Então é interessante, tem cuidado em fazer replicações, tá? E não apenas repetições da variável de resposta que você está medindo. Aleatoriedade. Aleatoriedade mostra que quando você desenvolve as corridas experimentais, você não pode desenvolvê-las da maneira padrão, tá? Então, imagina só que eu tenho o fator 1 e eu estou desenvolvendo agora a primeira réplica do nível 1, tá? Fator 1 é aquele nível 1. E vamos dizer que dentro da corrida experimental, normalmente, você fosse fazer
Para o fator 1 dentro desse nível 1, 3 réplicas. E para o fator 1 do nível 2, mais 3 réplicas. Aí você faria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, você precisa misturar essas corridas experimentais, ou seja, aleatorizar as corridas experimentais. Por que isso é importante? Porque existem fatores que você não está considerando no experimento que podem causar ruído. Então, a partir do momento que você aleatoriza as corridas experimentais, você distribui de maneira igual a influência desses fatores que não estão sendo considerados. Então, imagina só. Mas você ligou agora a máquina, tá? Quando você liga a máquina para fazer qualquer tipo de análise, vamos dizer que ela precisa esquentar primeiro. Então, se você considerar não seguir uma aleatoriedade, as primeiras corridas experimentais teriam uma influência negativa desse período em que a máquina está esquentando. Contudo, se em vez de fazer dentro do padrão, né, a primeira corrida experimental logo, você faz logo a última e depois a da metade e depois a do início e mistura elas, é claro que os fatores não considerados vão continuar influenciando, tá, os resultados. Contudo, você vai distribuir essa influência de uma maneira equilibrada em todas as corridas experimentais. É por isso que é importante a aleatoriedade. Os softwares normalmente já aleatorizam. Eu estou falando desses conceitos aqui, mas a gente vai ver isso na prática, tá? Não se desespere. E a blocagem é que em determinados processos você tem os fatores que a gente diz que perturbam o processo. São chamados de nuisance factors, mas você não está com interesse em estudar esses fatores agora. Então imagina o seguinte, imagina que você precisou de fazer um experimento em que no dia de hoje você só pôde fazer metade dele. E aconteceu uma falta de energia, ou então vamos dizer que foi algo programado, tá? Por dia você só consegue fazer 10 experimentos. E o teu experimento completo tinha 20 corridas experimentais. Você tinha que fazer 10 hoje e 10 amanhã. A variação de um dia para o outro pode trazer perturbação para o sistema. Perturbação essa que você não está esperando. Então você pode pegar essas 10 corridas experimentais e colocá-las no bloco 1 e pegar as 10 corridas experimentais de amanhã e colocar no bloco 2. Tá? Então você vai ter informação se essa mudança de bloco de um dia para o outro influenciou na sua análise, mas você não vai ter informações de interação, tá? Então, blocar é justamente isso. É você pegar os efeitos de uma diferença, os efeitos negativos que um nuisance factor ia trazer, e você bloquear esses efeitos para efeito de cálculo, tá? Então, a gente também vai fazer exercícios com blocagem, não nessa série inicial, tá? Mas em outra série que eu vou lançar ainda de planejamento experimental, e aí você vai entender um pouquinho mais sobre a blocagem, tá? Então, preste atenção nisso, tá? É muito importante que você leve em consideração replicação, aleatoriedade e blocagem, tá? E como iniciar um planejamento experimental? É sempre bom você iniciar com uma sondagem. Para sondar, a gente pode utilizar um planejamento fatorial simples, 2 níveis, 2 fatores, tá? Ou então a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais robusta um planejamento fatorial fracionado para definição de quais são os melhores fatores e os melhores níveis, tá? A gente vai fazer no futuro um fatorial fracionado. E também você pode usar uma análise de correlação. É muito útil para que você faça essa sondagem inicial. E eu quero te convidar agora para um estudo de caso real que foi retirado de um livro do Douglas Montgomery, o exemplo 5.3.1 da 7ª edição, página 190, tá? Que fala sobre planejamento experimental. E esse capítulo é um capítulo de introdução aos designs fatoriais, tá? Então, o que é que a gente vai trazer aqui de exemplo para você entender o contexto? Imagina só que um engenheiro está projetando uma bateria e essa bateria vai ser utilizada dentro de um equipamento. Esse equipamento ele está colocado em determinado local em que existem variações bruscas de temperatura. Ou seja, se esse equipamento está em um local com variação brusca de temperatura, a bateria também vai sofrer essa variação brusca, tá? Então, desse modo, o engenheiro necessita avaliar, analisar a influência da temperatura na vida útil da bateria, e ele, para isso, começa a fazer alguns ensaios laboratoriais. Então, a primeira coisa,
quais são os materiais disponíveis para a gente desenvolver essa bateria. Esse fator ele pode de antemão ser selecionado com 3 possibilidades distintas. Imagina só que esse engenheiro ele tem 3 possibilidades distintas de criar uma carcaça para essa bateria, tá? E quais são as temperaturas submetidas? É uma pergunta importante também, porque a gente sabe que o equipamento ele está em um determinado local em que essas variações de temperatura vão estar sujeitando a bateria. Então, quais são essas variações? Eu peguei aqui uma variação de um range de 15 graus Fahrenheit até 125 graus Fahrenheit, tá? Como esse exemplo ele foi extraído de um livro em inglês, normalmente o sistema de unidades é o Fahrenheit. Mas transmitindo isso aqui para Celsius para a gente ter uma ideia geral. A gente tem um equipamento que ele está sujeito a uma variação nesse local de menos 10 graus até 51 graus, ou seja, uma variação muito grande de temperatura. Então, para eu escolher quais são os fatores que eu já determinei quais são, tá? Que é o material disponível para desenvolver bateria e as temperaturas a qual essa bateria vai estar sujeita, são os 2 fatores. Percebam como eu escolhi de maneira tão simples. Eu perguntei, poxa, quais são os materiais que eu tenho disponíveis? São 3, tá? E quais são as temperaturas sobre as quais a gente vai ter uma variação para a bateria? São essas 3 aqui. Então, eu defini meus 2 fatores e defini 3 níveis para cada um desses fatores, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai aplicar um estudo de caso real, também utilizando o software Minitab, e eu te convido a enxergar todo esse passo a passo. Vamos lá comigo. Perfeito, pessoal. Olha só, já abri aqui o Minitab, tá? E dentro do Minitab, eu quero te mostrar o passo a passo. Aqui dentro de Stat, DOE, fatorial, a gente vai criar um experimento fatorial, tá? Seguindo esse caminho. Eu vou sempre ser um pouco mais ágil aqui no exercício, porque tem gente que está acompanhando sem fazer o passo a passo comigo no Minitab, né? Mas você pode pausar a tela e acompanhar detalhadamente, tá? Mais pausadamente. Então imagina só, eu fiz aqui com vocês inicialmente um fatorial com 2 níveis, mas perceberam que agora eu tenho mais 2 níveis, eu tenho 3 níveis, então eu posso criar um experimento fatorial completo geral. Essa é a opção. Número de fatores 2. Aqui em experimentos eu vou colocar o fator A, tipo de material. Eu tenho 3 tipos diferentes, 3 níveis diferentes para esse fator. E também 3 níveis diferentes para o fator temperatura, né? Que é 15, 70 e 125. E quantas réplicas eu vou desenvolver? 4 réplicas. É isso que o exercício de Montgomery traz para a gente. Vou dar OK. Tá? Esses fatores. O nome de um fator é tipo de material, o nome do outro fator é temperatura. Tipo de material, o tipo do fator, ele é texto. E quais são os níveis? Nomeei, nível 1, 2 e 3. E a temperatura, o tipo é numérico. E quais são os valores? 15, 70 e 125 graus Fahrenheit. Ok. Aqui em opções, eu tenho a opção de aleatorizar ensaios, que é o ideal para quando eu já vou para o campo, né, fazer a minha análise, construir as minhas baterias e deixar as minhas baterias lá. Ou então eu posso desmarcar essa opção de aleatorizar ensaios, que para fins de dados eu vou deixar desmarcado, tá? OK. Aqui em opções, é o campo que eu estava, eu já posso dar o OK. Dando o OK, a gente vai chegar a essa worksheet que foi formada aqui, tá? Foi formado um experimento fatorial multinível. Então, aqui nesse experimento fatorial multinível, vai ser formado do C1 até C6, tá? E aqui a gente já está bem organizado. O tipo de material 1, temperatura 15, 70 e 125. Tipo de material 2, 15, 70 e 125, as temperaturas. E o tipo de material 3, 15, 70 e 125. Cada linha dessa aqui nada mais é do que uma bateria que foi desenvolvida, tá? E a gente mediu o tempo de vida útil em laboratório, em horas, dessa bateria. Então, nessa classificação aqui, ó, que eu estou marcando, eu tenho a primeira réplica. Vou descer um pouquinho mais aqui, ó. Vou continuar marcando. Vai de 15 até a bateria 3. Segunda réplica. Terceira réplica e quarta réplica. Conseguiu entender? Então eu peguei aqui essas corridas experimentais e eu repliquei elas 4 vezes, tá? Então, tipo de material 1, temperatura de 15 graus,
Qual foi o valor da vida útil que eu já fiz o meu experimento no laboratório e observei que foram 130 horas, tá? 130 horas. Qual seria a réplica pura para essa corrida experimental? 1, 15 e deu o valor 130, né? Eu vou descer um pouquinho aqui, ó. 1, 15, aí deu o valor 155. Descer um pouquinho aqui, ó. 1, 15, valor 74. Uma variação grande aqui, né? E aqui novamente, ó, 1, 15, 180. Aumentou novamente. Perceberam, pessoal, como é interessante? Ou seja, eu tenho o meu material para a bateria, né? O meu material tipo 1, testei 3 temperaturas. Material tipo 2, 3 temperaturas. Material tipo 3, 3 temperaturas, tá? Eu fiz todo o encadeamento lógico e eu repeti cada um desses blocos 4 vezes. E eu tenho 4 réplicas, né? E peguei todos os valores aqui. Então, gente, só para você prestar mais atenção aqui, ó. Quando você estiver em casa, como é que eu vou, se você for desenvolver isso aqui, né, no Minitab? É só você dar um pause na tela e você vai poder digitar exatamente como está aqui, tá? Só tem cuidado para digitar o 130 quando for aqui 1,15 mesmo, o 34 quando for 1,70 mesmo, tá? Eu já tive muito problema com isso. Mas aqui está o primeiro bloco, pausa e digita. Aí o segundo bloco, pausa e digita, tá? O terceiro bloco, aqui, pessoal, é só pausar e digitar também, né? E o quarto bloco aqui, ó, pausa e digita também. Beleza, gente? Tá bem tranquilo aqui, é só pausar e digitar com calma. E aí a gente vai partir para a nossa análise agora, tá? Para a nossa análise, eu vou aqui em Stat, DOE, fatorial, e aí eu vou analisar o experimento fatorial, tá? Mas essa análise do experimento fatorial, com todos os gráficos que ela tem, tá? Como também aqui, ó, gente, dentro da análise fatorial, tudo isso aqui vai começar a estar disponível, ó. A análise de variabilidade, o predizer, gráficos fatoriais de cubo, contorno, superfície, contorno sobreposto e otimizador de resposta. Além do cálculo também, ó, gente. Deixa eu só abrir aqui para ir matando a curiosidade de vocês. A análise de variância, a explicação, o sumário do modelo, os coeficientes, o Pareto, tá? Análise de resíduo, pronto. Já tá alegre aí, né? Muito bem. Tudo isso aqui a gente vai ver nesse terceiro vídeo da nossa playlist, que é como fazer a análise gráfica completa e geral e responder aquelas perguntas que o engenheiro tem, né? Será que existe um tipo de material que se comporte bem ou que vai aumentar ou vai dar a maior vida útil em qualquer tipo de temperatura que eu utilizar? Será que existe alguma relação entre o tipo de material e interagindo com a temperatura do ambiente? E essas e inúmeras outras perguntas, e como abordar toda a parte matemática, eu quero ter o prazer de explicar nesse próximo vídeo, tá? Então, gente, a gente vai concluindo, tá, mais um vídeo aqui desse canal espetacular sobre otimização e melhoria de processos de mim, né, professor Israel Gonçalves, gratuitamente, com muito carinho para você. E o que eu te peço é curte esse vídeo, compartilha com os amigos, manda aí para o pessoal de pesquisa e desenvolvimento da sua indústria, de qualquer que seja o estado ou até de fora do Brasil também, para o pessoal melhorar ainda mais os conhecimentos, tá? Curte, compartilha, comenta aqui. Se ficou alguma dúvida, eu tenho o meu canal no Instagram, você pode mandar direct para mim. Dentro das playlists já está lá o caminho do Instagram, tá? Israel Gonçalves, com 3 S no final, fácil de me encontrar. Manda um direct, tira a sua dúvida. Se tiver algum exercício, algum exemplo que você queira que eu desenvolva para colocar no canal também, poxa, é um maior prazer estar aqui com você, tá bem? Então aprende um bocado, divulga um bocado esses vídeos, ajuda a gente, curte aí e a gente vai se vendo nos próximos. Um forte abraço, tudo de bom.